Amados, eu quero falar sobre os recentes escândalos envolvendo a igreja, a noiva de Cristo. Mas eu não vim aqui para atacar a igreja, para atacar a noiva de Cristo e nem para apontar nomes. Porque eu também sou pecadora, todos nós somos, e nós não somos juízes da igreja e nem juízes do outro. O nosso grande julgador é Jesus. E o dia em que a porta da graça se fechar, Ele há de vir a julgar todos nós. Mas o que eu quero falar aqui é trazer um alerta. Porque esses escândalos, irmãos, eles foram previstos, eles foram preditos pela palavra, pelas escrituras do Senhor. E eles servem para nos alertar, para que nós estejamos cada vez mais vigilantes. Porque a Bíblia diz: aquele que está de pé, vigie para que não caiam. Esses escândalos não surpreendem ao Senhor. Eles podem surpreender a mim e a você e ao ímpio. E esses escândalos, irmãos, eles não podem servir de desculpa para nós nos apostatarmos da nossa fé. Porque o inimigo vai usar os maus exemplos e esses escândalos para lançar muita gente na apostasia e para impedir também que muitos ímpios venham se converter, porque muitos vão olhar para a queda do homem ao invés de olhar para Cristo, para o exemplo da cruz. O apóstolo Paulo nos exorta a sermos imitadores de Cristo. Portanto, o nosso paradigma de imitação não é a igreja, mas é o Senhor Jesus. A igreja é lugar de comunhão, de relacionamento com outros irmãos, para que possamos nos fortalecer na fé e obtermos aprendizado, estudo e ensinamento na palavra. Mas o nosso parâmetro, o nosso paradigma de retidão é Cristo. Porque a igreja é formada por pessoas, e pessoas são pecadoras, estão sujeitas à queda. Mas Jesus, aquele que viveu entre nós, tomou sobre si todas as nossas dores, não teve nenhum pecado. E é por isso que só Ele é que pode julgar a igreja e que pode julgar a cada um de nós. O que nós devemos é aprender com esses escândalos, porque nós fomos alertados. Veja o que diz a palavra do Senhor em Mateus capítulo 18, versículo 7. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vier. Ai daqueles irmãos que estão sendo protagonistas de tais escândalos. Eu não gostaria de estar na pele destas pessoas. O Senhor, Ele conhece tanto a igreja dele, que no livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, o livro da revelação que foi entregue ao apóstolo João, quando ele se encontrava ali na Grécia. E o livro de Apocalipse nos revela, irmãos, 7 tipos de igreja. E todas elas existem nos dias atuais. A primeira igreja, a igreja de Éfeso, é a igreja que havia abandonado o seu primeiro amor. Nos fala da igreja de Esmirna, a igreja que sofreria perseguição. Nos fala da igreja de Pérgamo, a igreja que precisava se arrepender.
A igreja de Tiatira, a igreja que tinha falsos profetas. A igreja de Sardes, a igreja que tinha adormecido. A igreja de Filadélfia, a igreja que tinha sofrido pacientemente e permanecido fiel. E a igreja de Laodiceia, a igreja que tem a fé morna. Muitos dos acontecimentos que estão aí foram ditos para nós. Nós fomos alertados. O apóstolo Paulo nos falou em muitas passagens bíblicas. Eu quero ler para vocês o que está escrito na segunda epístola a Pedro, capítulo 2. Segunda Pedro, capítulo 2. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença. E a sua perdição não dormirá. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado ao inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E não perdoou ao mundo, mas guardou a Noé, a oitava pessoa, o pregoeiro da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E condenou à destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplos aos que vivessem impiamente. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 5. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Agora eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos. Se você é vítima de algum crime praticado por alguém dentro da igreja, irmãos, denuncie as autoridades, não somente a direção da igreja. Como advogada, eu oriento você. Procure os órgãos de justiça se você sofreu algum tipo de crime. Embora tenha algumas pessoas aí ensinando o contrário, mas é dever do cristão, sim. Se você é vítima de alguém que está violando as leis dentro da igreja, você deve procurar as autoridades e denunciar. Porque o livro de Romanos, capítulo 13, versículo 1, nos diz: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por eles estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo contra o que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. E eu quero ler também o que diz a epístola de Tito, título 1, que nos diz o seguinte: afirmam que conhecem a Deus, mas pelas suas obras o negam, sendo abomináveis e desobedientes e reprobos para toda obra. Que esses recentes escândalos, irmãos, sirvam para que nós estejamos cada vez mais vigilantes, para que não venhamos a cair. E nós temos que olhar para Jesus, porque a vinda dele está próxima. E esses eventos só confirmam que a trombeta está prestes a soar.
Que Deus abençoe a todos. Amém.